Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria e satisfação para nós da Associação Médica Espírita Maranhão estar mais uma vez aqui em contato com vocês no nosso ciclo de webinars. E hoje nós vamos ter um tema bastante interessante, que é uma perspectiva histórica sobre a relação entre a espiritualidade e a saúde mental. Mas antes de começar nossas atividades, como de praxe, vamos fechar os nossos olhos para fazer uma breve prece inicial e pedir a Deus, Pai Maior, as suas bênçãos de luz, de misericórdia, de serenidade e, acima de tudo, de paz e de saúde para o mundo e para toda a tua criação. Abençoa, Senhor, todos aqueles que sofrem, por quaisquer dos motivos, em quaisquer dos planos da vida. E, em especial, Senhor, a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que nesse momento se encontram assistindo a essa atividade da AME Maranhão, e pedimos aos mentores da nossa associação que permitam o início de nossas atividades. Que assim seja. Então, se vocês virem, essa é a nossa tela de capa, e nós vamos falar hoje a respeito da saúde mental e espiritualidade, uma perspectiva histórica a respeito. Quando a gente fala a respeito de saúde mental e espiritualidade, a gente precisa compreender inicialmente o que representam esses aspectos de religiosidade e espiritualidade, que, a rigor, ainda representam uma temática muito pouco discutida entre os profissionais da área de saúde. E é absolutamente fundamental que a gente compreenda que a inclusão do aspecto espiritual e religioso, tanto na formação do futuro profissional, isto é, do acadêmico, como também na capacitação e update continuado do profissional da área de saúde, representa uma necessidade importante. E por que essa necessidade é importante? Porque essa dimensão da espiritualidade e da religiosidade faz parte integrante, de forma muito profunda, muito intensa, muito inserida em todo o contexto das necessidades do paciente, de forma que, quando ele percebe que essa dimensão é identificada pelo profissional com quem ele vai estar trabalhando, e existe uma abordagem séria, uma abordagem capacitada, uma abordagem sensível, isso indiscutivelmente traz para o paciente uma sensação de bem-estar muito importante que auxilia profundamente, não apenas na relação médico-paciente, como, sobretudo e muito principalmente, no fato do paciente estar percebendo que ele está sendo acolhido enquanto um ser. Vamos para o próximo slide. E essa dimensão é tão importante que, no último censo, isto é, no censo de 2010, no censo do IBGE aqui no Brasil, 89% da população afirmou ter ou seguir algum tipo de religião. Vamos para o próximo slide. Eu gostaria de trazer para vocês essa perspectiva de que a espiritualidade ela poderia ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, um sentido de verdadeira conexão com algo maior do que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal. Essa passagem são dos professores Saad, Maziero e Batistella. Vamos para o próximo slide, Tati. Essa perspectiva, ainda falando do trabalho realizado pelos professores Saad, Maziero e Batistella, e toda a nossa conversa de hoje vai ser baseada em trabalhos publicados em revistas científicas médicas de grande relevância e, obviamente, com a nomeação dos autores desses trabalhos,
eles continuam dizendo que a religiosidade ela envolve uma questão de sistematização de culto e de doutrina, e que são compartilhados esses, tanto o culto quanto a doutrina, por um grupo. Portanto, é um sentido de coletividade. Já a espiritualidade ela está afeita a questões que guardam relação com o significado e o próprio propósito da vida, com a crença em aspectos espiritualistas para justificar sua existência e significados. Portanto, se a religiosidade envolve uma questão mais coletiva, de grupamento, a espiritualidade é algo que é mais inerente ao indivíduo, ao próprio ser. É algo que é pessoal, intransferível e que, mais que isso, ele representa uma dimensão fundamental da individualidade de cada um de nós. Vamos para o próximo slide. Os professores Koenig, McCulloch e Larson, eles trazem para a gente um entendimento ainda mais amplo. Eles dizem que a espiritualidade representa uma relação consagrada a um transcendente. E aí você pode chamar de Deus ou de algum outro poder superior, a sua realidade mais íntima e a maior de todas, a última. Portanto, não importa a nomenclatura que você dê. Enquanto que a religiosidade é um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos que são desenvolvidos para facilitar a proximidade do indivíduo e do grupo com o sagrado ou o transcendente. Vamos para o próximo, Tati. E qual a importância disso? Vejam, meus irmãos, quando qualquer um de nós sofre grandes abalos esses que podem representar perdas, abalos esses que podem representar um sentimento de doença, uma doença grave, abalos esses que podem representar a perda de algum grande sonho, enfim, grandes abalos que impliquem em destruições vinculadas a toda a perspectiva que nós temos dos nossos modos de vida. Isso faz com que nós enfrentemos um processo de desorientação. E essa desorientação, ela precisa ser administrada, porque senão o paciente não vai ter a capacidade de reagir. E essa capacidade de reação se dá justamente a partir do momento que a gente enfrenta esses grandes abalos, e essa é uma decisão consciente do paciente, essa é uma decisão pessoal do paciente, mas que pode e deve ser perfeitamente orientada, auxiliada, pelo profissional da área de saúde que o está tratando, para que ele busque, e essa busca, embora seja uma busca íntima, ela é uma busca assistida, isto é, ele não está sozinho em momento algum nesse processo. Essa busca íntima para que ele volte a encontrar aquilo que foi perdido de sua homeostase interna, isto é, aquilo que foi perdido de seu equilíbrio. E essa busca é justamente a busca pelo reequilíbrio, seja emocional, seja psicológico. Vamos para o próximo, Tati. E aí, nesse contexto, entra esse processo, entra essa dimensão. Então, a dimensão da espiritualidade e da religiosidade, elas representam justamente um campo de busca de fundamental importância para que o paciente possa manter o seu significado de vida. O que representam as circunstâncias para eles, quais são os seus verdadeiros valores, ou para que ele possa ressignificá-los, a partir daquilo que nós vimos no slide anterior, que são justamente os desafios, porque esses grandes eventos geram de abalo para toda a estrutura interna que representa o nosso arcabouço de valores, de moral, de emoções, de sentimentos e de perspectivas. Vamos para o próximo slide. E justamente essa dimensão da religiosidade e da espiritualidade vai desempenhar essas funções psicossociais que não conseguem ser desempenhadas de forma tão brilhante por outras dimensões do ser. Portanto, na presença dessas incertezas, na presença dessas tragédias, na presença dessas perspectivas de perdas, que nós poderíamos chamar de grandes provações, aí eu queria trazer uma passagem do professor Pargman, que ele disse que o propósito religioso mais central de todos é justamente a função espiritual. E, portanto, o que nós precisamos é trazer para esse paciente em desequilíbrio o sagrado, para que ele busque
o significado de seus valores ou para que ele busque ressignificar os seus valores, enfrentar a situação e reconstruir todo o seu processo de vida. Vamos para o próximo slide. Isso é aquilo que nós chamamos, em ciência, de coping, isto é, esse conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas pelo indivíduo com o objetivo de manejar situações estressantes, ou seja, o modo como a pessoa lida com o estresse. Citação dos professores Panzini e Bandeira. Esse coping religioso, esse coping espiritual, esse coping religioso espiritual, é justamente esse aspecto geral que nós vamos estar começando a trabalhar enquanto profissionais da área de saúde com o paciente portador de uma patologia vinculada à perda do seu equilíbrio de saúde mental. É a busca desse significado interior, é a busca desse ressignificado e utilizar todas essas estratégias para que ele possa, então, enfrentar todo esse processo de angústia, de desgaste, todo esse processo de estresse, para que ele possa, ancorado em algo que é mais forte, transcendente a essa circunstância, ele se planificar de energia, se redescobrir, se reequilibrar e, a partir daí, conseguir conviver com a situação, enfrentá-la e, obviamente, o próximo passo, que é conseguir ultrapassar, vencer ou aprender com aquela provação. Vamos para o próximo slide, Tati. Contudo, todo esse aspecto tem relações históricas que nos precedem, obviamente. Nós não estamos inaugurando nesse planeta coisa alguma. Então, até a Idade Média, por exemplo, o paciente portador de algum tipo de doença mental, a essa doença mental eram atribuídas causas demoníacas. Portanto, obviamente, era algo tremendamente estigmatizado na sociedade. Até o século XX, por exemplo, os hospitais psiquiátricos, os poucos hospitais psiquiátricos que existiam, eles eram coordenados por ordens religiosas que se dispunham a fazer aquilo que eles colocavam, eu coloco no slide até entre aspas, né, para justamente denotar esse aspecto, eles traziam a perspectiva do tratamento moral do indivíduo, porque, afinal de contas, ele estava obsidiado por uma força demoníaca, por uma causa demoníaca, e ele precisava, então, redescobrir a sua natureza íntima vinculado a esse processo religioso das ordens religiosas que mantinham os hospitais psiquiátricos, sob pena de ele poder não se recuperar de forma alguma do processo. E, portanto, ele precisava, inclusive, ser isolado do contato com quem quer que seja. O primeiro desses hospitais surge na Espanha, em 1409, mas nós temos relatos desses hospitais mundo afora, como, por exemplo, inclusive aqui no Brasil, na Grã-Bretanha, nos Países Baixos. Vamos para o próximo slide, Tati. Já no processo de passagem do século XIX para o século XX, a gente sofre uma quebra abrupta de todo esse processo. Vejam, até então, as doenças mentais eram tratadas como doenças vinculadas às causas demoníacas. E agora a gente muda 180 graus. A partir de agora, a perspectiva é que o tratamento do paciente portador de uma doença mental precisava ter uma visão absolutamente anti-religiosa. E essas bandeiras foram, sobretudo, carregadas por grandes profissionais como Freud e Hall, para quem a religião gerava neurose e más influências na psique humana. Um dos maiores psiquiatras da década de 1980, isto é, do século passado, da década de 80 do século passado, o professor Albert Ellis, chegava a dizer que quanto menos teor de religiosidade o paciente portador de um distúrbio mental apresentasse, ele teria maior tendência a recuperar a sua saúde mental. Só quem ia contra o processo foi o professor Jung, para quem havia, na sua perspectiva, uma visão extremamente positiva de vinculação entre os valores espirituais, os valores morais, as questões vinculadas à religiosidade e a recuperação do processo de saúde mental perdida quando o paciente apresentava alguma patologia mental. Vamos para o próximo slide, por favor, Tati. E quando se fala de atualmente, a gente está falando das últimas 3 décadas.
E nessas últimas 3 décadas, o que nós temos identificado, de acordo com os trabalhos que têm sido realizados mundo afora, e eu gostaria de destacar os trabalhos realizados pelo professor Alexandre Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, juntamente com o professor Lotufo Neto, e o professor Harold Koenig, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, mas não apenas eles, uma série de outros, como nós vamos citar, que têm trazido, a partir de suas perspectivas de análises exclusivamente científicas, uma tendência extremamente importante a favor da aproximação dessa dimensão de religiosidade e de espiritualidade com o tratamento do paciente portador de algum tipo de doença mental. E isso acontece em virtude do fato de que pululam mundo afora, e aí eu coloquei aqui países de todos os continentes, com todas as suas perspectivas de culturas diferentes, inclusive culturas religiosas, trazendo trabalhos que trazem para nós essa justa perspectiva de aproximação e de valorização da dimensão saúde e espiritualidade durante esse processo de contexto de tratamento do paciente. Vamos para o próximo, Tati. Se buscarmos nas redes de pesquisas, através das palavras-chave, naquilo que são chamados uns links de consultas clínicas, se vocês colocarem, obviamente que essas redes é muito mais fácil você encontrar em inglês, e obviamente eu coloquei aqui no texto em inglês essas palavras para que vocês possam encontrar, mas se a gente buscar através de palavras-chave como religião, religiosidade, crenças religiosas, espiritualidade espiritual ou prece intercessória, nós vamos encontrar, vejam, prestem bem atenção no que eu vou colocar agora, milhares de trabalhos científicos apresentados em grandes universidades e ou publicados em periódicos, isto é, em revistas médicas de grande relevância. Vamos para o próximo slide, Tati. E eu queria trazer para vocês uma fala do professor Dalgala Rondo, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, que ele diz o seguinte: a presença do religioso no modo de construir e vivenciar o sofrimento mental tem sido observado por muitos dos pesquisadores. Assim é, caso tanto em estudos com contornos mais qualitativos e etnográficos, como os mais bem quantitativos e epidemiológicos, são perspectivas de estudos científicos, e aí eu estou colocando para vocês estudos científicos que utilizam perspectivas radicalmente distintas. Portanto, ele está querendo dizer que em todas as vertentes de possibilidade de estudos científicos que têm sido elaborados. Isso também tem sido constatado tanto para transtornos mentais mais leves, como ansiedade e depressão, como para os quadros mais graves, como nas psicoses. A busca por algum alívio, eu deixo bem claro aqui no slide, do sofrimento, alívio do sofrimento, por alguma significação ao desespero que se instala na vida de quem adoece, parece ser marcadamente recorrente na experiência, sobretudo para as classes populares. Vamos para o próximo, Tati. Ainda o professor Alexandre Moreira, e agora justamente com o professor Stropa, as crenças religiosas influenciam o modo como pessoas lidam com situações de estresse, sofrimento e problemas vitais. A religiosidade pode proporcionar à pessoa maior aceitação, firmeza e adaptação a situações difíceis da vida, gerando paz, autoconfiança e perdão, e uma imagem positiva de si mesmo. Por outro lado, dependendo do tipo e do uso das crenças, podem gerar culpa, dúvida, ansiedade e depressão por aumento da autocrítica. O que nós estamos querendo falar aqui, com essa citação do professor Alexandre Moreira Almeida e do professor Stropa, é que as perspectivas de nossas crenças íntimas e interiores, elas podem ser utilizadas naquele contexto que nós colocamos em um dos slides iniciais, que é do coping, isto é, dos mecanismos que a gente utiliza para poder tentar buscar os significados maiores, mais transcendentes da vida de cada um de nós, bem como lidar com esses processos, podem ajudar profundamente as pessoas que estão passando por esses padrões de situações desafiadoras, de problemas, através dessa geração da perspectiva de uma aceitação, de firmeza, de própria adaptação para entender que aquilo não é o fim do mundo,
que é um grande problema, mas que ela tem capacidade de poder superar, através da reinfusão do entendimento da sua ligação com o divino, trazendo paz interior, trazendo autoconfiança e, principalmente, o paciente se perdoando, seja do entendimento de perspectivas negativas que foram geradas para a sua existência, para seus modos de entendimento, seja para as próprias perspectivas que ele tinha de si próprio e que não representavam as suas verdadeiras vontades. E isso traz para o paciente, no final, não uma imagem de culpabilidade, mas justo o oposto, uma imagem de que ele não está só, nós estamos aqui todos amparados, existe um sentido de coletividade global, que é a fraternidade trazida pelo Mestre Jesus para o nosso entendimento, o sentido de pertencimento aos seres humanos, ao sentido de pertencimento ao fato de sermos filhos de um Pai de amor, e principalmente o entendimento da essência divina dentro de cada um de nós, fazendo com que, mesmo quando enfrentemos algum tipo de obstáculo, nós tenhamos a certeza e a confiança de que esse Pai de amor jamais se separa de nós. E isso não é uma passagem minha, isso é uma passagem evangélica do próprio Cristo Jesus, quando ele deixa muito claro que nada nem ninguém pode nos separar do amor do Pai. Mas essa citação também mostra como é importante, é fundamental que a gente lide com essa dimensão de uma forma responsável, para que a gente não deturpe o processo e acabemos por prejudicar o paciente, lhe gerando ainda mais culpa, mais dúvida e mais ansiedade, por aumento do seu processo de autocrítica. A percepção não é de gerar que o indivíduo está em desacordo negativo, ele falhou, ele está em falta. Não, ele é um paciente, é um ser humano, que, como todos nós, passa por processos de provação e que ele tem dentro de si próprio todas as condições para que ele possa se reerguer e se reconstruir. Vamos para o próximo slide, Tati. Ainda o professor Alexandre Moreira Almeida, juntamente com o professor Lotufo Neto e o professor Koenig, que já citamos anteriormente, trazem para a gente agora essa seguinte passagem. Maiores níveis de envolvimento religioso estão associados positivamente a indicadores de bem-estar psicológico. E olha o que eles colocam como indicadores de bem-estar psicológico: satisfação com a vida, felicidade, afetos positivo e moral mais elevado. E a menos depressão, a menos pensamentos e comportamentos suicidas, a menor uso, abuso de álcool e de drogas. Vejam que eles deixam isso muito claro, que essa vinculação ou esse reentendimento dessa vinculação que existe e que é real e que independe a rigor de nossa vontade, porque eu volto a fazer a citação do Cristo Jesus: nada nem ninguém pode nos afastar do amor do Pai. Eles trazem a perspectiva de nós oferecermos condições favoráveis para o refazimento psicológico do indivíduo, a partir do momento que ele se sente aceito, a partir do momento que ele se sente amado, a partir do momento que ele se sente parte de um contexto, e não como alguém que falhou, e não como alguém que pecou, e não como alguém que não tem mais possibilidade de se recuperar. Da mesma forma como contribui para que a gente entre em processos de vibração cada vez menores, como o próprio processo de depressão, as ideações suicidas, os comportamentos suicidas, o uso e o abuso de álcool e de drogas ilícitas. Vamos para o próximo slide, Tati. A Organização Mundial de Saúde traz para a gente essa perspectiva de espiritualidade de uma forma muito interessante. Veja, em primeiro lugar, quando nós questionamos a Organização Mundial de Saúde, o que representa efetivamente saúde, ela diz que é um estado de perfeito equilíbrio biológico, psicológico, social e espiritual. Então, a própria OMS já contextualiza o entendimento da espiritualidade como uma dimensão vinculada ao processo de saúde. E mais que isso, ela diz o seguinte: veja, para a OMS, a espiritualidade representa uma faceta do ser humano, remetente a questões como o significado e o próprio sentido da vida.
não se limitando a qualquer tipo de específico de crença ou prática religiosa. Esta é definida, isto é, a espiritualidade, como um conjunto de todas as emoções e convicções que remetem à natureza não material da vida e que propõem a existência de algo no viver além do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Eu vou repetir para vocês porque essas terminologias estão vinculadas à maior organização mundial que nós temos na área de saúde, neste planetinha azul. A espiritualidade pode ser definida como um conjunto de todas as emoções e convicções que remetem à natureza não material da vida, que propõem a existência de algo no viver além daquilo que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Isto é, o entendimento de que não apenas aquilo que é tangível, não apenas aquilo que tem a capacidade de impressionar os sentidos orgânicos presentes na nossa estrutura física é real. Não é só isso que é real. O intangível, aquilo que está além das nossas capacidades físicas, de nossos órgãos do sentido serem impressionados, existe, é real, e, portanto, precisa ser compreendido, respeitado e bem trabalhado, para que haja o equilíbrio do conjunto, que é o conjunto do indivíduo. Vamos para o próximo, Tati. Saímos agora da Organização Mundial de Saúde e vamos falar a respeito do Código Internacional de Doenças. Provavelmente a maioria de vocês já deve ter algum conhecimento a respeito, é como nós utilizamos a perspectiva de nomenclatura para definição na medicina das patologias e dos quadros de doenças que existem. O mais atual de todos, nós chamamos pela sigla, Código Internacional de Doenças apenas de CID-10, ele contempla em um dos seus numerários a terminologia do CID-10, cujo título é o F44.3. E o que é o F44.3? É um estado de transe e possessão, com uma perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente. Vejam, dentro do Código Internacional de Doenças, nós já temos um CID que contempla esta perspectiva do contato com o imaterial, essa perspectiva do contato com a espiritualidade, essa perspectiva do entendimento de outras dimensões do ser que não apenas as dimensões físicas. Vamos para o próximo slide, Tati. Portanto, meus irmãos, nós estamos falando aqui nessa conversa de hoje a respeito puramente de ciência. Nós não estamos falando a respeito de perspectivas filosóficas, nós estamos falando a respeito de perspectivas exclusivamente científicas e que podem e são comprovadas através de trabalhos científicos em que nós utilizamos o método científico para lhes justificar, e esse método científico, bem como esses trabalhos, são comprovados por outros profissionais da área de saúde que lidam com o processo, independente de questões vinculadas a crenças individuais dos pesquisadores. Então, palavras dos professores Leite e Seminotti, doente mental é mais que um portador de uma doença. Gente, isso faz toda a diferença no processo de entendimento e de lida com o paciente. E essa diferença, ela é mais que fundamental, porque ao contemplar as demais dimensões da existência de vida do paciente, nós podemos harmonizá-las, reequilibrá-las e trazê-las novamente a um ambiente em que haja perfeita capacidade de que haja uma convivência saudável do indivíduo. Então, veja, o doente mental é mais que o portador de uma doença, e sim um ser humano em sofrimento. Logo, a subjetividade deve ser entendida como parte desse ser humano. E eu acrescentaria, a subjetividade deve ser entendida como parte fundamental, indispensável e inseparável desse ser humano. Vamos para o próximo slide, Tati. As linhas de pesquisa atuais, e existem aos montes, elas focam basicamente em algumas áreas que eu vou trazer para vocês nesse binômio de entendimento da dimensão de saúde e espiritualidade. Influência nas ações de prevenção e saúde, menores taxas de depressão e estresse, a gente já tem visto, a gente tem conversado a respeito de todo esse processo, melhor qualidade de vida, vamos para o próximo,
Tati, essas são as linhas de pesquisas em saúde mental e espiritualidade. E eles deixam bem claros, as linhas de pesquisas atuais, que as práticas espirituais, elas representam influências psicodinâmicas com geração de emoções positivas, como esperança, como perdão, como autoestima e, sobretudo, amor, que são fundamentais para a promoção da saúde mental através de mecanismos psiconeuroimunológicos e psicofisiológicos relacionados. Vamos para o próximo, Tati. Já estamos nos aproximando da conclusão. Ainda a citação do professor Alexandre Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A constatação da espiritualidade e religiosidade como sendo uma importante dimensão na vida das pessoas vem dando à temática um crescente reconhecimento e atenção por parte dos pesquisadores e constantes esforços para integrá-las na prática clínica do dia a dia do profissional da área de saúde que lida com pacientes portadores de transtornos mentais. Vamos para o próximo, Tati. De forma que eu gostaria de concluir essa nossa conversa de hoje, como é um diálogo a respeito de perspectivas eminentemente científicas, a respeito do entendimento dessa dimensão de saúde mental e espiritualidade. Afinal de contas, vejam, meus irmãos, não vamos nos esquecer que nós fazemos parte da Associação Médica Espírita e que, para nós, o entendimento da dinâmica da saúde e espiritualidade fazem parte de uma leitura científica. Nós fazemos parte de um braço científico do movimento espírita para que nós possamos compreender de forma, insisto, fundamentada em pesquisas científicas, em análises científicas e no método científico, o entendimento para essa dimensão de perspectiva, não manuseio, nesse coping que nós colocamos ainda há pouco, que são todas essas estratégias que são utilizadas para que a gente possa trabalhar com essas questões vitais de valores individuais do paciente. Então, eu queria deixar para vocês algumas mensagens para casa. É aquilo que nós chamamos atualmente, nesses tempos de pandemia, todo tempo apresenta situações novas. Aquelas mensagens para se levar para casa, take-home messages. Então, veja, o campo, essa área, essa dimensão de saúde mental e espiritualidade representa um amplo e promissor campo de investigação. E vocês estão vendo investigações e pesquisas científicas mundo afora, independente da cultura local, independente das perspectivas religiosas mais frequentes em suas sociedades, em todos os continentes, nós vamos encontrar nas grandes universidades pesquisas que são realizadas nessa perspectiva. Para que vocês tenham uma ideia, hoje em dia, na área de medicina particularmente, em todas as universidades americanas, esta cadeira de saúde e espiritualidade faz parte obrigatória da graduação do profissional médico. Aqui no Brasil, em inúmeras faculdades, nós já encontramos essa disciplina, seja como disciplina optativa, seja como disciplina já fazendo parte da grade curricular. E também nós encontramos a disciplina de saúde e espiritualidade na pós-graduação, bem como nós temos um sem número de teses de mestrado e de doutoramento já publicadas e outras em andamento nessa perspectiva de saúde e espiritualidade. Queria trazer para vocês também que essa dimensão de saúde e espiritualidade é fundamental para que seja trabalhada enquanto necessidade de capacitação e treinamento adequado para os profissionais médicos da área de saúde mental que irão abordá-la, que irão utilizá-la no processo de tratamento do paciente. Para tanto, é necessário que haja quebra de um sem número de paradigmas do médico em relação à valorização dessa questão. E os trabalhos científicos estão aí para justamente trazer uma nova realidade, trazer uma realidade atualizada, uma realidade comprovada da fundamentação científica de nós trabalharmos esta dimensão de saúde e espiritualidade de forma capacitada e, acima de tudo, de forma responsável no tratamento do profissional, do paciente portador de distúrbios mentais. Vamos para o próximo slide, Tati. Ainda também como essas mensagens para que se leve para casa, como as mensagens mais importantes dessa nossa conversa,
é que é fundamental o entendimento da importância da inclusão dessa disciplina de saúde e espiritualidade na formação tanto do acadêmico, como também no processo de capacitação do profissional de saúde, trazendo para ele um novo olhar a respeito da saúde mental, sobre esses aspectos biopsicossociais fundamentais, indispensáveis e inseparáveis do paciente portador de patologias mentais. E ao ter esse novo olhar, nós passamos a ter uma nova postura, avaliando, entendendo, e eu quero deixar muito reiterado esse aspecto. Essa nova postura de avaliação, essa nova postura de entendimento, ela, acima de tudo, respeita as crenças dos pacientes, como qualquer outra dimensão de sua existência. Vamos para o próximo slide, já creio que já estejamos concluindo. E eu gostaria de, uma vez mais, em nome da Associação Médica Espírita do Maranhão, agradecer a presença de vocês, que têm nos prestigiado em todos esses nossos ciclos de webinars. Queria convidá-los também a se inscrever em nosso canal do YouTube lá, AME Maranhão, separado, sem acento, né? AME, Associação Médica Espírita, AME Maranhão. Vocês vão lá, podem entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever. Existe um quantitativo enorme de vídeos, já quase uma centena de vídeos com assuntos trabalhados sobre saúde e espiritualidade de forma responsável, à luz dos ensinamentos da doutrina dos espíritas, por palestrantes do Brasil inteiro. Nós já temos, a Tati pode me corrigir, mas nós já temos palestrantes, né, Tati? Desde Manaus até o Rio Grande do Sul, nos trazendo seus ensinamentos, suas palavras, suas orientações, suas luzes a respeito do entendimento desses assuntos tão delicados a serem trabalhados. E, finalizando, gostaria e aí vocês podem se inscrever e ter acesso a todo esse material, e aproveita também para curtir, as curtidas de vocês são muito importantes para nós, e para nós podermos concluir, eu gostaria de convidar a todos à oração final, também relembrando que a Associação Médica Espírita tem como trabalhos realizados em todo esse período. Nós não paramos no período da pandemia, muito pelo contrário, acho que nós nunca trabalhamos tanto. Nós temos todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, os nossos estudos de obras do Espiritismo, bem como aos sábados, às 5 horas da tarde, nós temos o Evangelho no Lar Virtual. Eu convido a todos a participar, a participação é franqueada a todos vocês. Então, vamos concluir agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui conosco, com a nossa oração final, e, para tanto, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, Pai de amor, por mais uma oportunidade de estarmos todos aqui, Senhor, entre encarnados e desencarnados, reunidos em torno do entendimento do paradigma médico espírita, tão fundamental, tão indispensável e tão inovador, ao mesmo tempo que enriquecedor, no processo de capacitação, no processo de formação, no processo de atualização, não apenas dos acadêmicos, como dos profissionais da área de saúde, e te imploramos as tuas bênçãos de paz, luz e misericórdia para todos aqueles que se encontram aqui conosco reunidos, insisto, entre encarnados e desencarnados, bem como as famílias que representam, tanto material quanto espiritual, para que a luz do teu amor traga concórdia para esse mundo, para que a luz do teu amor traga paz para esse mundo, para que a luz do teu amor traga compreensão para esse mundo. Meus irmãos, nós somos todos filhos do Pai, e nada nos separa desse amor. Portanto, o que vemos no outro é apenas a manifestação do mesmo Pai, que é a nossa essência. Se opiniões são diferentes, se escolhas são diferentes, tanto faz. Isso deve ser mais compreendido como uma forma de enriquecimento da humanidade, do que como uma forma de separação entre nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo, e nada nem ninguém pode nos separar desse amor. Que a paz de Cristo Jesus esteja com vocês hoje, agora e sempre, e que assim seja.